Carl Rogers, Liberdade para Aprender. Capítulo 5: O relacionamento interpessoal na facilitação da aprendizagem. Embora possa parecer, de minha parte, impróprio dizê-lo, gosto muito deste capítulo, porque exprime algo das mais profundas convicções que sustento, relativamente aos que trabalham no campo da educação. Sua parte essencial constitui, de começo, objeto de uma conferência na Universidade de Harvard, mas foi revista e ampliada para este livro. Quero começar este capítulo com uma afirmação que pode parecer surpreendente a uns e talvez ofensiva a outros. É simplesmente esta: ensinar, a meu ver, é função exageradamente supervalorizada. Dito isto, corro ao dicionário para ver se realmente tem significado o que afirmei. Ensinar significa, abre aspas, instruir, fecha aspas. Pessoalmente, não estou muito interessado em instruir o outro sobre o que deveria saber ou pensar. Abre aspas. Comunicar conhecimento ou habilidade. Fecha aspas. Minha reação é: por que não ser mais eficiente usando um livro ou uma aprendizagem programada? Abre aspas. Fazer saber. Fecha aspas. Aqui, fico com o cabelo arrepiado. Não tenho vontade de fazer ninguém saber coisa nenhuma. Abre aspas, mostrar, guiar, dirigir, fecha aspas. Parece-me que se tem mostrado, guiado e dirigido a gente demais. Assim, chego à conclusão de que tem significado o que eu disse. Ensinar é, a meu ver, atividade relativamente sem importância e enormemente supervalorizada. Mas há mais do que isso na minha atitude. Reajo negativamente ao ensino. Por quê? Porque penso eu, ensinar suscita questões, todas elas falsas. Assim que focalizamos o ensino, surge a questão: ensinar o quê? Que é que, do nosso ponto de vista superior, uma outra pessoa precisa saber? Admiro-me de que, ainda hoje, nos justifiquemos com a presunção de que somos uns sábios em relação ao futuro, ao que os jovens são uns tolos. Estamos realmente seguros a respeito do que eles deveriam saber? Aí aparece o ridículo problema da extensão, que é que o curso abrangerá. Essa noção de extensão baseia-se na suposição de que o que é ensinado é aprendido, o que é apresentado é assimilado. Não sei de suposição tão obviamente errada. Para evidenciar sua falsidade, não é preciso pesquisar, basta conversar com uns poucos estudantes. Mas eu me pergunto, abre aspas, terei tanto preconceito contra o ensino ao ponto de não descobrir situação em que ele valha a pena? Fecha aspas. Imediatamente penso nas minhas experiências na Austrália. Não há muito tempo. Interessei-me principalmente pelos indígenas australianos. Trata-se de um grupo que, por mais de 20 mil anos, tem vivido e sobrevivido num ambiente desolado, em que um homem moderno pereceria dentro de poucos dias. O segredo da sobrevivência dos aborígenes tem sido o ensinar. Transmitiram-se aos jovens todos os detalhes de conhecimento sobre o modo de obter água, como seguir o rastro da caça, matar o canguru, encontrar o caminho através do deserto sem trilhas. Tal conhecimento é transmitido aos jovens como meio de comportar-se e qualquer inovação é desaprovada. Claro que tal ensinamento lhes proporciona o modo de sobreviver no meio hostil e relativamente imutável. Agora, estou mais perto do X do problema que me excita. Ensinar é transmitir conhecimento e transmitir conhecimento tem sentido no meio imutável. Eis porque essa tem sido uma função inquestionada durante séculos, mas se há uma verdade a respeito do homem moderno, é que ele vive num meio continuamente em mudança. Uma coisa de que posso ter certeza é que a física ensinada a um estudante de hoje estará superada dentro de uma década. O ensino da psicologia estará certamente ultrapassado daqui a 20 anos.
Os chamados, abre aspas, fatos da história, fecha aspas, dependem amplamente da disposição e da índole atuais da cultura. A química, a biologia, a genética, a sociologia passam por um fluxo tal que uma sólida afirmação feita hoje estará quase certamente modificada ao tempo em que o estudante atinja o estágio dentro do qual possa usar o seu conhecimento. Enfrentamos, a meu ver, situação inteiramente nova em matéria de educação, cujo objetivo, se quisermos sobreviver, é o de facilitar a mudança e a aprendizagem. O único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender, que aprendeu como se adaptar e mudar, que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, que somente o processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Mutabilidade, dependência de um processo. Antes que um conhecimento estático, eis a única coisa que tem certo sentido como objetivo da educação no mundo moderno. Assim, e agora com algum alívio, volto a uma atividade, a um propósito que realmente me anima: facilitar a aprendizagem. Quando eu fui capaz de transformar um grupo, e aqui me refiro a todos os membros do grupo, incluindo eu, numa comunidade de aprendizes, o estímulo foi quase incrível. Libertar a curiosidade, permitir que as pessoas assumam o encargo de seguir em novas direções ditadas por seus próprios interesses, desencadear o senso de pesquisa, abrir tudo à indagação e à análise, reconhecer que tudo se acha em processo de mudança. Eis uma experiência de que nunca me posso esquecer. Nem sempre é isso realizável nos grupos com que tenho tido contato, mas quando é, parcial ou amplamente, torna-se, então, experiência de grupo dessas de fato inesquecíveis. De tal contexto emergem verdadeiros estudantes, aprendizes reais, cientistas, eruditos e profissionais com capacidade criadora, aquela espécie de pessoas que podem viver num delicado, mas sempre mutável equilíbrio entre o que hoje se conhece e os fluentes, móveis, alteráveis problemas e fatos do futuro. Eis aí um objetivo a que me dedicarei com todo entusiasmo. Vejo a facilitação da aprendizagem como o fim da educação, o modo pelo qual desenvolveremos o homem entregue ao estudo, o modo pelo qual podemos aprender a viver como pessoas em processo. Vejo-a como a função capaz de sustentar respostas construtivas, experimentadas, mutáveis, em processo, às mais profundas perplexidades que assediam hoje o homem. Mas sabemos como atingir esse novo objetivo da educação? Ou isso é um fogo fato que ora aparece ou não, só nos dando, assim, precária esperança real? Minha resposta é que possuímos conhecimento bem considerável das condições que, em relação à pessoa como um todo, estimulam a aprendizagem auto-iniciada, significativa, experimental, em nível de profundidade. Não é frequente vermos tais condições levadas a efeito, porque elas importam em verdadeira revolução no nosso modo de acesso à educação, e as revoluções não são para os tímidos. Podemos, entretanto, como vimos nos capítulos anteriores, encontrar exemplos dessa revolução em ação. Sabemos o que se evidenciará na breve descrição que faremos, que a iniciação de tal aprendizagem não se baseia nas habilidades de ensinar que um líder, no seu conhecimento erudito do campo, no planejamento do currículo, no uso de subsídios audiovisuais, na programação do computador utilizado, nas palestras e nas aulas expositivas, na abundância de livros, embora tudo isso possa, uma vez ou outra, ser empregado como recurso importante. Não.
A facilitação da aprendizagem significativa baseia-se em certas qualidades de comportamento que ocorrem no relacionamento pessoal entre o facilitador e o aprendiz. Chegamos a tais descobertas no campo da psicoterapia, mas a sua aplicação nas salas de aula vai se tornando, por igual, cada vez mais evidente. É mais fácil pensar que o relacionamento intensivo entre o terapeuta e o cliente possuem aquelas qualidades. Vamos, porém, descobrindo que também podem elas existir nas incontáveis interações, cerca de 1000 por dia, como Jackson mostrou em 1966, entre a professora e os seus alunos. Qualidades que facilitam a aprendizagem. Quais são essas qualidades, essas atitudes que facilitam a aprendizagem? Vamos descrevê-las muito brevemente com ilustrações tiradas do campo do ensino. Autenticidade do facilitador de aprendizagem. Talvez a mais básica dessas atitudes essenciais seja a condição de autenticidade, quando o facilitador é uma pessoa real, se apresenta tal como é, entra em relação com o aprendiz, sem ostentar certa aparência ou fachada. Tem muito mais probabilidade de ser eficiente. Isto significa que os sentimentos que experimenta estão a seu alcance, estão disponíveis ao seu conhecimento, que ele é capaz de vivê-los, de fazer deles algo de si e, eventualmente, de comunicá-los. Significa que se encaminha para um encontro pessoal, direto com o aprendiz, encontrando-se com ele na base de pessoa a pessoa. Significa que está sendo ele próprio, que não se está negando. Considerado desse ponto de vista, sugere-se que o professor pode ser uma pessoa real nos contatos com seus alunos. Será entusiasta ou entediado, interessado nos alunos ou irritado, será receptivo e simpático. Se aceita tais sentimentos como seus, não precisa impô-los aos alunos. Pode gostar ou não do trabalho do estudante, sem que isso implique ser objetivamente bom ou mau professor, ou que o estudante seja bom ou mau. Simplesmente diz o que pensa do trabalho, sentimento que existe no seu interior. É, assim, para seus alunos, uma pessoa. Não a corporificação sem feições reconhecíveis de uma exigência curricular, ou o canal estéril através do qual o conhecimento passa de uma geração à outra. É óbvio que essa postura atitudinal, eficaz em psicoterapia, se contrasta nitidamente com a tendência da maioria dos professores de se mostrarem aos seus alunos simplesmente como quem exerce uma função. É usual entre professores mascararem-se até conscientemente, adotarem o papel, a fachada de quem se faz de professor e usarem um disfarce todo dia, só o tirando à tardinha quando saem da escola. Mas nem todos os professores são assim. Veja-se o exemplo de Sylvia Ashton Warner, que se encarregou de crianças refratárias, supostamente lentas para aprender, da escola primária de Maori, na Nova Zelândia. Deixou que elas desenvolvessem por si mesmas o vocabulário para a leitura. Dia a dia, cada criança podia pedir à professora uma palavra, a que quisesse pedir, e ele imprimia um cartão que passava para o aluno. Abre aspas, beijo, fecha aspas. Abre aspas, fantasma, fecha aspas. Abre aspas, bomba, fecha aspas. Abre aspas, tigre, fecha aspas. Abre aspas, luta, fecha aspas. Abre aspas, amor, fecha aspas. Abre aspas, papai, fecha aspas. Eis algumas amostras. Daí a pouco, as crianças estavam redigindo frases que iam guardando, abre aspas. Ele tomará uma surra, fecha aspas. Abre aspas. O gatinho está assustado, fecha aspas. As crianças simplesmente nunca se esqueciam dessa aprendizagem auto-iniciada, mas não é meu propósito falar-lhes dos métodos daquela professora.
Quero apenas dar-lhes um vislumbre da sua atitude, da apaixonante autenticidade que deve ter sido tão evidente para seus pequenos alunos como para seus leitores. Um jornalista fez-lhe algumas perguntas, a que respondeu, abre aspas, você me pede que lhe dê notícia de alguns fatos indiferentes. Não sei de nada indiferente para mim, ou de indiferente nessa matéria, sobre esse assunto particular. Só deparei com fatos apaixonantes, no que toca ao ensino criativo, ardentes tanto para os alunos quanto para mim. Fecha aspas. Ashton Warner, 1963, página 26. Eis o contrário de uma fachada estéril. Eis uma pessoa viva, com convicções, com sentimentos. Foi a sua transparência, autenticidade, estou certo, um dos elementos que dela fizeram uma facilitadora de aprendizagem. Não se adaptou a um puro formalismo educacional, ela é. E os alunos progrediram porque estavam em contato com alguém que, real e abertamente, é. Veja-se outra pessoa, muito diferente, Bárbara Schiel, cujo trabalho fascinante para facilitar a aprendizagem numa turma de sexta série descrevemos anteriormente. Proporcionou a seus alunos grande dose de liberdade responsável e mencionarei mais tarde alguns aspectos das reações de seus alunos. Eis aqui, entretanto, um exemplo do modo como lidou com seus alunos, partilhando com eles não apenas sentimentos de doçura e suavidade, mas também de irritação e de frustração. Pôs-lhes à disposição livremente material de arte, e os estudantes dele se utilizaram, muitas vezes, de forma criativa, mas a sala de aula, não raro, parecia uma imagem do caos. Assim descreve ela os sentimentos que experimentava e como se havia com eles. Era de enlouquecer o trato com a bagunça, com, abre aspas, B, fecha aspas, maiúsculo. Ninguém, exceto eu, parecia preocupar-se com isso. Finalmente, certo dia, disse às crianças que eu era, por natureza, uma pessoa aciada e organizada, e que a confusão da sala vinha desviando a minha atenção. Teriam eles uma solução? Sugeriu-se que alguns voluntários poderiam encarregar-se da faxina. Disse-lhes que não era agradável ver sempre as mesmas pessoas tratando de arrumar as coisas para os outros, mas seria uma solução para mim. Abre aspas. Bem, alguns de nós gostamos de arrumar, fecha aspas, responderam eles. Assim, não havia outro jeito. Schiel, 1966. Espero que esse exemplo dê algum significado claro às expressões que usei antes, quando afirmei que o facilitador, abre aspas, é capaz de viver tais e tais sentimentos, de fazer deles algo de si e, eventualmente, de comunicá-los, fecha aspas. Escolhi um exemplo de sentimentos negativos, porque entendo que é mais difícil para a maioria de nós visualizar a significação de tudo isso. No caso, a senhorita Schiel assumiu o risco de exibir as suas frustrações em face da desordem. E que aconteceu? A mesma coisa que, segundo a minha experiência, quase sempre acontece. Aqueles jovens compreenderam e respeitaram os sentimentos dela, levaram-nos em conta, propuseram uma solução nova que a nenhum de nós, creio, teria ocorrido. A senhorita Schiel sabiamente comenta, abre aspas, costumava exaltar-me e me sentia culpada quando me irritava. Capacitei-me, finalmente, de que as crianças poderiam aceitar bastante os meus sentimentos, e era importante para eles saberem quando me, abre aspas, pressionavam, fecha aspas. Tenho também os meus limites, fecha aspas, Schiel, 1966. Exatamente. Para mostrar que os sentimentos positivos, quando reais, são igualmente eficazes, citemos em resumo a reação de um universitário num curso diferente.
O seu senso de humor na classe foi estimulante. Todos nos sentimos descontraídos porque o senhor mostrou o seu modo de ser humano, não a imagem mecânica do professor. Sinto-me como quem tem mais compreensão e confiança nos professores agora. Também me sinto mais próximo dos colegas. Diz um outro. O senhor levou a classe a um nível pessoal e, portanto, pude formular no espírito um retrato seu, como pessoa, não como um mero livro-texto ambulante. Outro no mesmo curso. Não era como se houvesse um professor na sala de aula, mas, antes, alguém em quem podíamos confiar e a quem identificar como um, abre aspas, participante, fecha aspas. O Senhor era tão compreensível e sensível a nossas ideias que tudo se passava de modo mais, abre aspas, autêntico, fecha aspas, para mim. A impressão era de que uma experiência, abre aspas, autêntica, fecha aspas, não exatamente de uma aula. Bull, 1966. Confio em que estou evidenciando que ser autêntico nem sempre é fácil, nem atingível de uma só vez, mas é básico para a pessoa que quer se tornar aquele indivíduo revolucionário, um facilitador de aprendizagem. Apreço, aceitação, confiança. Outra atitude a realçar nos que empreendem com êxito a facilitação de aprendizagem. Observei-a, experimentei-a, como, porém, é difícil saber que termo a designa, usarei diversos. Penso num como apreço ao aprendiz, a seus sentimentos, suas opiniões, sua pessoa. É um interessar-se pelo aprendiz, mas um interesse não possessivo. É a aceitação de um outro indivíduo como pessoa separada, cujo valor próprio é um direito seu. É uma confiança básica, a convicção de que essa pessoa é fundamentalmente merecedora de crédito, designada como apreço, aceitação, confiança ou algum outro termo. Essa atitude se manifesta de vários modos observáveis. O facilitador que a possui em grau elevado pode aceitar inteiramente o temor e a hesitação do aluno quando este se acerca de um novo problema, tanto quanto a sua satisfação ao ter êxito. Tal professor pode aceitar a ocasional apatia do estudante, suas aspirações caprichosas de atingir, por atalhos, o conhecimento, tanto quanto os seus disciplinados esforços de realizar os mais altos objetivos. Pode aceitar sentimentos pessoais que, a um tempo, perturbam ou promovem a aprendizagem, rivalidade com um companheiro, aversão à autoridade, interesse por sua própria adaptação. O que estamos descrevendo é o apreço pelo aprendiz como ser humano imperfeito, dotado de muitos sentimentos, muitas potencialidades. O apreço ou aceitação do facilitador em relação ao aprendiz é uma expressão operacional da sua essencial confiança e crédito na capacidade do homem como ser vivo. Gostaria de dar alguns exemplos dessa atitude, tendo em vista a situação numa sala de aula. Declarações de um professor a respeito poderiam ter certa suspeição, pois muitos de nós gostaríamos de sentir que mantemos tais atitudes e poderíamos ter uma percepção tendenciosa das nossas qualidades. Vejamos, porém, como essa atitude de apreço, de aceitação, de confiança é considerada por um aluno que teve a sorte de experimentá-la. Isso que diz um estudante universitário num curso conduzido pelo Dr. Murray Appel. O seu modo de lidar conosco foi para mim uma revelação. Na sua aula, sinto-me importante, maduro, capaz de fazer as coisas por mim mesmo. Quero pensar por minha conta, e tal necessidade não pode ser atendida por meio de livros de texto e de aulas expositivas apenas, mas através de situações vividas. Penso que o Senhor me vê como quem tem sentimentos e necessidades reais, como pessoa.
O que eu te digo e faço são expressões significativas do que eu sou e o Senhor reconhece isto. Apel, 1959. Uma aluna de sexto ano da senhorita Chiel exprime muito mais resumidamente sua mal articulada apreciação dessa atitude. Abre aspas, a senhorita é uma professora maravilhosa na aula. Fecha aspas. Universitários de uma turma dirigida pela doutora Patrícia Bull descrevem não só atitudes de apreço e confiança com seus efeitos em outras situações. Sinto que posso dizer-lhe coisas que não diria aos outros professores. Nunca tinha me dado conta, antes dos outros alunos e de sua personalidade. Jamais tivera tanta interação numa sala de aula da universidade com meus colegas. O clima dessa sala exerceu profundo efeito sobre mim. A livre atmosfera de discussão afetou-me. A atmosfera geral de certa reunião, nossa, tocou-me. Muitas vezes levei a discussão comigo para fora da sala de aula e ela constitui durante muito tempo objeto de minhas reflexões. Ainda me sinto ligado a você, como se houvesse um entendimento tácito entre nós, quase uma conspiração. Isso ajuda a participação na sala, de minha parte, pois sinto que pelo menos uma pessoa do grupo reagirá, mesmo quando não estou muito certo quanto aos outros. Pouco importa na realidade se a reação é positiva ou negativa, ela existe. Obrigado. Aprecio o respeito e o interesse que você tem pelos outros, entre os quais eu próprio. De minha experiência na aula e mais da influência de minhas leituras resultou a minha sincera convicção de que o método de ensino centrado no aluno proporciona uma estrutura ideal de aprendizagem, não exatamente pela acumulação de fatos, mas o que é mais importante, pela aprendizagem sobre nós mesmos em relação aos outros. Quando me lembro de meus conhecimentos superficiais em setembro, comparados com a profundidade de meus, abre aspas, insights, fecha aspas, agora, vejo que este curso me ofereceu uma experiência de aprendizagem altamente valiosa, que eu não teria podido adquirir de outra maneira. Pouquíssimos professores tentariam esse método, por imaginarem que perderiam o respeito do aluno. Ao contrário, a senhora conquistou nosso respeito por sua habilidade em falar-nos no nosso próprio nível, em vez de se colocar a 10 milhas acima de nós, ante a completa falta de comunicação que vemos nessa escola. Foi maravilhosa a experiência de verificar as pessoas ouvirem umas às outras e realmente se comunicarem num nível adulto, inteligente. Outros cursos deveriam permitir-nos essa experiência. Bull, 1966. Como era de esperar, certos universitários, não raros, suspeitavam que tais atitudes não passavam de disfarces. Um dos alunos da doutora Bull escreve: em vez de observar os meus colegas durante as primeiras semanas, concentrei minha atenção sobre a senhora doutora Bull. Tentei figurar-me suas motivações e propósitos. Convenci-me de que a senhora era uma hipócrita. Entretanto, mudei minha opinião. A senhora não é, de modo algum, hipócrita. Gostaria muito se o curso continuasse. Abre aspas. Deixe-se cada um vir a ser tudo o que é capaz de ser. Fecha aspas. Bull, 1966. Estou certo de que esses exemplos são mais do que suficientes para mostrar que o facilitador que cuida, que preza, que confia no aprendiz, cria um clima de aprendizagem tão diferente do de uma sala de aula usual que qualquer semelhança é, abre aspas, mera coincidência, fecha aspas. Compreensão empática. Elemento ulterior que estabelece clima de aprendizagem auto-iniciada, experiencial, é a compreensão empática. Quando o professor tem a habilidade de compreender as relações íntimas do aluno, quando tem a percepção sensível
do modo como o aluno vê o processo de aprendizagem significativa. Essa espécie de compreensão é nitidamente diferente da que se verifica na compreensão avaliativa usual segundo o modelo, abre aspas, compreendo o que há de errado com você, fecha aspas. Quando há empatia sensível, ao contrário, a reação do aprendiz obedece a um padrão que se exprimiria assim, abre aspas. Até que, enfim, alguém compreende o que eu sou, e o que pareço ser sem querer analisar-me ou julgar-me. Agora posso desabrochar, crescer e aprender, fecha aspas. A atitude de estar na situação do outro, de ver pelos olhos do aluno, quase não se encontra numa sala de aula. Pode-se dar atenção às centenas de interações que usualmente ocorrem numa sala de aula, sem deparar com uma instância de compreensão empática claramente comunicada, sensivelmente exata. Mas quando essa ocorre, verifica-se um enorme efeito de libertação. Vejamos o esclarecimento de Virginia Axline no trato com um aluno do segundo ano, Jay, de 7 anos de idade. Era agressivo, turbulento, preguiçoso para falar e para aprender. Por conta de suas, abre aspas, diabruras, fecha aspas, foi levado ao diretor, que o castigou, sem o conhecimento da senhorita Axline. Durante um período de trabalho livre, Jay fez um boneco de barro com todo cuidado, pôs-lhe um chapéu na cabeça e um lenço no bolso. Quem é este? Perguntou-lhe a senhorita Axline. Abre aspas, não sei, fecha aspas, retrucou o menino. Abre aspas, parece-se com o diretor. Ele usa um lenço no bolso igual a esse, fecha aspas. Jay olhou com raiva para o boneco. Abre aspas, sim, fecha aspas, disse. E começou a esmigalhar-lhe a cabeça, observando e sorrindo. A senhorita Axline disse, abre aspas, você se sente como se estivesse torcendo o pescoço dele, não é? Você está furioso com ele. Fecha aspas. Jay arrancou um braço do boneco, depois o outro, depois bateu nele com a mão fechada, até reduzi-lo a uma massa disforme. Outro garoto, com sua percepção de criança, explicou, abre aspas, Jay está furioso com o Sr. X, porque apanhou dele esta tarde, fecha aspas. Abre aspas, então agora você vai sentir-se muito melhor, não é? Fecha aspas, comentou a senhorita Axline. Jay deu um sorriso largo e começou a, abre aspas, reconstruir, fecha aspas, o Sr. X. Adaptado de V. Axline, 1944. Outros exemplos citados mostram como alunos ficam profundamente reconhecidos ao serem compreendidos, não avaliados nem julgados, compreendidos simplesmente do seu, não do ponto de vista do professor. Se qualquer professor tomar para si a tarefa de empenhar-se em dar uma resposta empática, não avaliativa, mas de aceitação, por dia, aos sentimentos demonstrados ou verbalizados pelos alunos, creio que descobriria o potencial desse tipo de compreensão, de ordinário, quase inexistente. Quais as bases das atitudes de facilitação? Uma perplexidade. É natural que nem sempre se assumam as atitudes que acabamos de descrever. Alguns professores levantam o problema. Abre aspas. Mas se não me sinto empático, se em dado momento não tenho apreço, nem receptividade ou estima pelos meus alunos, que ocorrerá? Fecha aspas. Respondo que a autenticidade é a mais importante das atitudes que mencionei, e não foi isso por acaso que comecei a minha exposição por essa atitude, e não foi por acaso que comecei a minha exposição por essa atitude. Assim, se alguém tem escassa compreensão do mundo interior do aluno, não gosta dele ou do seu comportamento, é quase certamente mais construtivo ser real do que pseudo-empático ou do que exibir a máscara de quem se interessa por ele.
Mas isso não é tão simples quanto parece. Ser autêntico, ou honesto, ou congruente, ou real, significa ser dessa maneira em relação a si próprio. Não posso ser real para com o outro porque não sei o que é real para ele. Só posso dizer, se quero ser verdadeiramente honesto, o que se passa em relação a mim. Vejamos um exemplo. Antes, nesse capítulo, referi-me aos sentimentos da senhorita Chiel sobre a, abre aspas, confusão, fecha aspas, criada pelo trabalho de arte. Essencialmente, disse ela, abre aspas, é de enlouquecer ficar aqui nessa bagunça. Sou uma pessoa aciada e organizada, e isso me está desviando a atenção, fecha aspas. Mas suponhamos que ela houvesse exprimido seus sentimentos de modo diverso, como aqueles disfarces tão comuns nas salas de aula de todos os níveis. Diria ela, abre aspas, vocês são as crianças mais bagunçadas que eu já vi. Não se preocupam com a ordem ou a limpeza. Vocês são horrorosos. Fecha aspas. Definitivamente, não estaríamos em face de um exemplo de autenticidade, de ser verdadeiro, no sentido em que emprego essas palavras há uma profunda distinção entre os dois modos de falar que eu gostaria de explicar pormenorizadamente. Na segunda afirmação, a senhorita Chiel nada diz sobre si mesma, nada está participando sobre seus sentimentos. Sem dúvida, as crianças sentirão que ela está zangada, mas como são vivas para perceber as coisas, ficarão sem saber se ela está irritada com eles ou porque andou discutindo com a diretora. Nada existe aqui da honestidade da primeira afirmação, onde ela fala da sua indisposição de estar ela mesma, sentido que desvia a sua atenção. Outro aspecto da segunda afirmação é que é toda feita de julgamento ou avaliações que, como a maior parte dos julgamentos, são todos discutíveis. Aquelas crianças são desleixadas ou simplesmente se acham excitadas e envolvidas com o que estão fazendo? São todas, abre aspas, bagunceiras, fecha aspas, ou haverá algumas que se sentem tão incomodadas com a confusão quanto a professora? Não se preocupam de jeito nenhum com ordem ou simplesmente nem todo dia tem tal preocupação? Se um grupo de visitantes estivesse para chegar, sua atitude seria diferente? São horrorosos ou simplesmente crianças? Creio ser evidente que, quando formulamos juízos, estes quase nunca são inteiramente exatos, donde causarem sentimentos e irritação, tanto quanto sentimento de culpa e apreensão. Se a senhorita Chiel houvesse feito a segunda afirmativa, a resposta da classe teria sido inteiramente diversa. Alonguei-me um pouco no esclarecimento desse ponto, porque sei, por experiência, que acentuar o valor de ser real, de viver cada um dos seus sentimentos, muitas vezes se toma como licença para formular juízos sobre os outros, para projetar nos outros todos os sentimentos tidos como, abre aspas, próprios, fecha aspas. Nada poderia ser tão oposto ao que quero dizer. Na verdade, atingir a qualidade de real é, as mais das vezes, difícil. E mesmo quando se quer ser, de fato, autêntico, isto só raramente ocorre. Não é certamente uma mera questão de palavras e não ajudará muito alguém considerar judicioso o uso de uma fórmula verbal que soa como participação de sentimentos. Tratar-se-á exatamente de outro aspecto de disfarce, de falta de autenticidade. Só os poucos aprenderemos a ser verdadeiramente reais. Antes de tudo, importa sermos precisos em relação aos nossos sentimentos, capazes de ter consciência deles. Então, devemos concordar em assumir o risco de evidenciá-los tais como são, em nosso íntimo, não os disfarçando nem atribuindo-os a outras pessoas.
Eis porque admiro tanto a maneira como a senhorita Chiel expôs sua zanga e frustração, sem, de modo algum, disfarçá-las. Confiança no organismo humano. Seria de todo improvável Seria de todo improvável pudesse alguém assumir as três atitudes descritas ou aventurar-se a ser um facilitador de aprendizagem se não começasse por ter uma profunda confiança no organismo humano e nas suas potencialidades. Se desconfio do ser humano, antes devo empanziná-lo de informações da minha própria escolha, a fim de que não tome um caminho errado. Mas se acredito na capacidade de cada um desenvolver sua potencialidade individual, proporcionar-lhe-ei todas as oportunidades e lhe permitirei a escolha de vias próprias e sua direção pessoal na aprendizagem. É claro, acredito eu, que os três professores cujo trabalho descrevi nos capítulos anteriores contavam com a tendência nos seus alunos de se atualizarem, de se completarem. Basearam-se na hipótese de que os estudantes, em contato real com problemas para eles relevantes, querem aprender, aspiram a progredir, procuram descobrir, empenham-se em dominar, desejam criar, encaminham-se para a autodisciplina. O professor trata de estabelecer certo clima na sala de aula, certa qualidade de relacionamento pessoal com seus alunos, que lhe permita desfrutar dessas tendências naturais. Viver a incerteza da descoberta. Creio ser preciso dizer que essa visão do homem, basicamente confiante, assim como as mencionamos atitudes em relação aos alunos, as mencionadas atitudes em relação aos alunos, não surgem subitamente de algum modo miraculoso no facilitador de aprendizagem. Ao contrário, dependem de riscos a assumir, da ação a exercer sobre hipóteses experimentais. Isso está bem claro no capítulo em que descrevemos o trabalho da senhorita Chiel, atuando sob hipóteses de que não estava segura, arriscando-se incertamente por novas vias de relacionamento com seus alunos. Acabou descobrindo que os novos processos se confirmavam através do que ocorreu na sala de aula. Estou convencido de que o professor Fall passou por idêntico tipo de incerteza. Quanto a mim, só posso afirmar que iniciei a minha carreira com a firme convicção de que os indivíduos devem ser movidos pelo seu próprio bem. Se assumi as atitudes escritas com a confiança nos indivíduos nelas implícitas, foi apenas porque considerei, mais do que outras quaisquer, capazes de gerar aprendizagem e produzir mudanças construtivas. Daí a minha crença de que só correndo o risco de novos caminhos pode o professor descobrir por si mesmo se é ou não eficiente, se aqueles novos caminhos lhe convêm ou não. Chegarei, assim, a uma conclusão, com fundamento nas experiências dos diversos facilitadores e de seus alunos até esta altura mencionados. Quando um facilitador cria, mesmo em grau modesto, um clima de sala de aula caracterizado por tudo o que pode empreender de autenticidade, apreço e empatia, quando confia na autenticidade construtiva do indivíduo e do grupo, descobre, então, que inaugurou uma revolução educacional. Ocorre uma aprendizagem de qualidade diferente, um processo de ritmo diverso, com maior grau de penetração, sentimentos positivos, negativos, difusos, tornam-se uma parte da experiência de uma sala de aula. Aprendizagem transforma-se em vida, e vida mais existencial. Dessa forma, o aluno, com entusiasmo, às vezes, relutantemente, em outros casos, comporta-se como alguém que está passando por uma aprendizagem, por uma certa mudança. A evidência.
Já estou a ouvir certos murmúrios, abre aspas, belo quadro, muito tocante, onde, porém, a sólida evidência. Que sabe disso, senhor? Fecha aspas. Gostaria de voltar-me para essa evidência. Não é esmagadora, mas consciente. Não é perfeita, mas sugestiva. Em primeiro lugar, no campo da psicoterapia, Barré Leonard, 1962, deu impulso a um instrumento pelo qual se poderiam medir qualidades atitudinais como estas: genuidade ou congruência, apreço ou consideração positiva, empatia ou compreensão. Tal instrumento foi aplicado tanto ao cliente quanto ao terapeuta, de modo a termos a percepção do relacionamento tanto por parte do terapeuta quanto do cliente a quem aquele tenta ajudar. Para dar notícia, muito resumidamente, de alguns achados, pode-se dizer que os clientes que, eventualmente, mostraram ter passado por maior mudança terapêutica, enquanto medida por vários instrumentos, perceberam mais essas qualidades no seu relacionamento com o terapeuta do que aqueles que, eventualmente, mostraram menos mudança. Significativo, por igual, é que essa diferença na percepção do relacionamento evidencia-se logo após a quinta entrevista, com a previsão de mudança posterior ou de ausência de mudança em terapia. Ademais, verificou-se que a percepção e a experiência do relacionamento por parte do cliente prestavam-se melhor à previsão do resultado final do que a percepção por parte do terapeuta. O estudo original de Barré Leonard foi se ampliando e veio a ser confirmado, no geral, por outras pesquisas. Assim, podemos dizer, prudentemente e com ressalvas que seriam inapropriadas para o presente volume, que se, em terapia, o cliente percebe o seu terapeuta como alguém real e genuíno, que o estima e tem apreço por ele e empaticamente o compreende, então a autoaprendizagem e a mudança terapêutica são facilitadas. Agora, outra linha de evidência, dessa vez intimamente relacionada com a educação, Emerlin, 1961, observou que, quando se pediu a professores do segundo grau que identificassem os problemas que lhes pareciam mais urgentes, podia-se dividi-los em dois grupos. Primeiro, os que consideravam seus problemas mais sérios sob a forma, por exemplo, de, abre aspas, ajudar as crianças a pensarem por si mesmas e a serem independentes, fecha aspas, abre aspas, fazer com que os alunos participem, fecha aspas, abre aspas, aprender novos métodos de ajudar os alunos a desenvolverem o seu potencial máximo, fecha aspas, abre aspas, levá-los a exprimirem suas necessidades e interesses individuais, fecha aspas. Estes se incluem no que Emerlin chamou o grupo, abre aspas, aberto, fecha aspas, ou, abre aspas, orientado positivamente, fecha aspas. Quando se aplicou aos alunos de tais professores o inventário de relacionamento de Barré Leonard, verificou-se que eles eram tidos como mais significativamente reais, mais receptivos, mais empáticos do que o outro grupo de professores a que nos vamos referir. A segunda categoria de professores inclui aqueles que tendiam a ver seus mais urgentes problemas em termos negativos, em termos de deficiências e inaptidão dos alunos. Para eles, os problemas urgentes eram tais como estes, abre aspas, tentar ensinar as crianças incapazes até mesmo de seguir instrução, fecha aspas, abre aspas, ensinar a criança que não querem aprender, fecha aspas. Abre aspas. Há alunos incapazes de fazer o trabalho exigido para sua aprovação, fecha aspas. Abre aspas. Conseguir fazer com que as crianças ouçam, fecha aspas. Não surpreenderia provavelmente o fato de que, quando os alunos de tais professores preencheram o inventário de relacionamento, viram os seus mestres demonstrando relativamente pouca autenticidade, receptividade, confiança, compreensão empática.
Daí podemos dizer que o professor cuja orientação o leva a libertar a potencialidade do aluno exige, em alto grau, aquelas qualidades de atitude que facilitam a aprendizagem. Os que se orientam no sentido dos defeitos dos seus alunos demonstram menos tais qualidades. Pequeno estudo experimental de Bios, 1966, amplia o significado dessas verificações. Selecionou-se um grupo de 8 professores, 4 dos quais tidos como bem adaptados e eficientes por seus superiores, e que mostravam uma orientação mais positiva para com seus problemas. Os outros 4, considerados desadaptados e também com orientação mais negativa, tal como ficou exposto acima. Os alunos de uns e de outros foram convidados a preencher o inventário de relacionamento de Barré-Leonard, registrando a sua percepção quanto ao relacionamento do professor para com eles. Isso fez com que os alunos ficassem muito satisfeitos. Os que viam o seu relacionamento com o professor como bom sentiram-se felizes por descrevê-lo. Os que consideravam desfavorável gostavam de ter tido pela primeira vez a oportunidade de especificar as razões por que o relacionamento não era satisfatório. Os professores mais eficientes obtiveram o mais alto cômputo nas várias atitudes medidas pelo inventário. Foram considerados mais autênticos, de nível mais elevado quanto à estima dos alunos, de maior compreensão empática, menos condicionais e julgadores em suas atividades. Sem descer a pormenores do estudo, pode ser ilustrativo mencionar que os scores obtidos quanto àquelas atitudes variavam nitidamente. Por exemplo, as relações de um grupo de clientes com os respectivos terapeutas, percebidas pelos clientes, receberam um score médio de 108. O relacionamento com os 4 professores mais adaptados, visto por parte dos alunos, teve um score de 60. Foi de 34 o score de relacionamento com os 4 outros professores. Destes, o que recebeu mais baixa classificação teve score médio de 2 por parte de seus alunos. Esse breve estudo sugere certamente que o professor considerado mais eficiente revela, nas suas atitudes, aquelas qualidades que descrevi como capazes de facilitar a aprendizagem, ao passo que o professor menos adaptado mostra possuí-las em menor escala. Estudo mais abrangente de MacDonald e Zaré focalizou o registro de interações de 9 professores com seus alunos. Os autores verificaram que os comportamentos tanto de professores como de alunos poderiam ser explicitados de modo fidedigno, quando os comportamentos do professor tendiam a ser, abre aspas, abertos, fecha aspas, esclarecedores, estimuladores, receptivos, capazes de facilitar as respostas dos alunos, tendiam a ser, abre aspas, produtivas, fecha aspas, inventivas, prontas para análise, a experiência, a síntese, a derivação de implicações. Quando tendiam a ser, abre aspas, fechados, fecha aspas, julgadores, diretivos, reprovadores, indiferentes, controladores, autoritários. As respostas dos alunos tendiam a ser, abre aspas, reprodutivas, fecha aspas, imitativas, adivinhativas, reproduzindo fatos, argumentando com base em dados postos à sua disposição ou memorizados. Os pares desses dois conjuntos de comportamento, mestre e aluno, estavam relacionados de modo significativo. MacDonald e Zaré, 1966. Embora os autores fossem cautelosos na qualificação dos seus achados, poder-se-ia evidenciar que os professores interessados no processo e que eram facilitadores nas suas interações obtiveram respostas de autoiniciativa e criadoras por parte dos seus alunos. Os interessados na avaliação dos alunos tiveram destes respostas passivas, memorizadas, dadas, abre aspas, para agradar o professor, fecha aspas. Tal evidência ajusta-se à tese que tenho sustentado. Considerando o problema de um outro ângulo, Schmuck
1963 mostrou que, nas salas de aula em que os alunos percebem que os professores os compreendem, há a probabilidade de que, entre os primeiros, se verifique uma estrutura mais difusa de apreciação. Isso quer dizer que, quando há empatia por parte do professor, não ocorre a presença de alguns alunos muito estimados e outros pouco estimados, mas o apreço e o afeto são mais uniformemente difundidos por todo o grupo. Em estudo posterior, Schmuck mostrou que, entre estudantes altamente envolvidos num grupo igual, abre aspas, existem significativas relações entre o status atual de apreço de um lado e, de outro, a utilização de aptidões, de atitudes para consigo mesmo e para com a escola, fecha aspas. 1966, páginas 357 a 358. Isso parece confirmar outra evidência indicativa de que, num clima de compreensão, quando o professor é mais empático, cada aluno tende a se sentir amado pelos outros, a ter atitude mais positiva em relação a si mesmo e em relação à escola. Se, em grau elevado, se deixa envolver no seu grupo, o que parece provável em tal clima de sala de aula, tende a utilizar suas aptidões de modo mais amplo no desempenho da atividade escolar. Pode-se, entretanto, indagar ainda se os alunos realmente aprendem mais quando ocorrem tais atitudes. Aqui, interessante estudo feito por ESP 1965 em relação a outros alunos do terceiro ano do primeiro grau, ajudam-nos a aproximar-nos da evidência sugestiva. O autor trabalhou com 6 classes do terceiro ano. Os professores, durante 2 semanas, fizeram fitas de gravações de suas interações com os alunos nos períodos destinados ao ensino da leitura. As gravações foram feitas com um intervalo de 2 meses, a fim de obter a amostra adequada das interações professor-aluno. Finalmente, foram selecionados segmentos de 4 minutos para exame acurado. 3 avaliadores trabalhando independente e, abre aspas, às cegas, fecha aspas, avaliaram cada segundo em relação ao grau de congruência ou autenticidade demonstrado pelo professor ao grau de seu apreço ou consideração positiva incondicional e ao de sua compreensão empática. Usaram-se como critério os testes de realização em leitura Stanford Assessment, omitindo ainda uma vez pormenores de um estudo cuidadosa e rigorosamente controlado. Pode-se dizer que as crianças em 3 classes com o mais elevado grau das atitudes acima descritas demonstraram progresso de maior significado em leitura do que as de 3 classes de grau inferior relativamente àquelas qualificações. Podemos, assim dizer, com certo grau de segurança, que as atitudes que tentei descrever são eficazes não apenas na facilitação de uma aprendizagem e compreensão profundas do eu num relacionamento tal como a psicoterapia, mas que as atitudes mencionadas caracterizam professores tidos como eficientes e que alunos de semelhantes professores aprendem mais, mesmo num currículo convencional, do que os professores a que faltam aquelas atitudes. A evidência por parte dos alunos. Satisfaz-me que essa evidência se acumula. Pode ela ajudar-nos a justificar a revolução em educação que, obviamente, espero. Contudo, as mais notáveis aprendizagens de estudantes verificadas em tal clima não se restringem de modo algum à maior realização dos estudos básicos, ler, escrever e contar. Aprendizagens significativas são as de caráter mais pessoal, independência, autoiniciativa e responsabilidade, libertação de criatividade, tendência para se tornar mais uma pessoa. Só posso ilustrar isso colhendo aqui e ali, quase ao acaso, declarações de estudantes
cujos professores se empenharam em criar um clima de confiança, de apreço, de autenticidade, de compreensão e, acima de tudo, de liberdade. Devo ainda uma vez citar Sylvia Ashton Warner, que nos menciona um dos resultados centrais de tal clima, abre aspas. A direção não é mais do professor, mas das próprias crianças. O professor está, afinal, com a corrente e não contra ela. A corrente de inexorável criatividade dos alunos, fecha aspas. Ashton Warner, página 93. Se se quer uma verificação disso, eis algumas afirmações feitas por alunos de um curso sobre poesia, orientado, não proferido, pelo Dr. Samuel Moon. Num retrospecto, acho que o curso realmente me agradou, tanto como aula quanto como experiência, embora me deixasse às vezes indeciso. Isto, em si mesmo, fez com que o curso valesse a pena, pois a maioria dos outros deste semestre apenas me aborreceram, como todo o processo de, abre aspas, educação superior, fecha aspas. Devido mais a esse curso do que a outra coisa qualquer, vi-me a dedicar mais tempo a escrever poesia do que histórias curtas, o que, durante certo tempo, interferiu nas minhas aulas de composição. Gostaria de acentuar algo muito mais definido que obtive desse curso. Trata-se de uma crescente disposição para ouvir e para considerar com seriedade as opiniões dos meus colegas, tendo em vista a minha atitude no passado. Só isso me deu valor ao curso. Suponho que o resultado real de um curso pode ser expresso na resposta à pergunta, abre aspas, você o faria de novo? Fecha aspas. Minha resposta seria abre aspas, sim, fecha aspas, incondicional. Moon, 1966, página 227. A esses, posso acrescentar vários comentários de alunos da doutora Bull, numa aula do segundo ano sobre psicologia do adolescente. Os dois primeiros referem-se à metade do semestre. Esse curso tem demonstrado ser, para mim, uma vital e profunda experiência. Esse tipo singular de aprendizagem dá-me uma nova concepção global do que realmente é uma aprendizagem. Experimento verdadeiro progresso nessa atmosfera de liberdade construtiva. A experiência é, toda ela, estimulante. Sinto que o curso tem sido de grande valor para mim. Estou satisfeito por ter tido essa experiência, porque ela me fez pensar. Nunca me tinha acontecido antes empenhar-me tão pessoalmente num curso, especialmente fora da sala de aula. Tem sido frustrante, compensador, agradável e cansativo. Os comentários referem-se ao final do curso. O curso não terminou para mim com o fim de semestre, mas continua. Não sei de vantagem maior que possa obter de um curso do que esse desejo de conhecimento posterior. Sinto como se esse tipo de situação em aula me houvesse estimulado mais, capacitando-me a saber onde se acham as minhas responsabilidades, especialmente enquanto faço um trabalho de minha própria iniciativa. Já não sinto que o prazo de um teste é o critério para se ler o livro. Sinto que o meu trabalho futuro será feito em função do que eu posso obter dele, não da nota que tive no teste. Gostei da experiência de estar nesse curso. Desconfio que, se alguma coisa não me satisfaz, foi o desaponto comigo mesmo, por não haver tirado todas as vantagens, as oportunidades que o curso me ofereceu. Penso que agora estou vivamente cônscio do colapso em matéria de comunicações que existe, de fato, em nossa sociedade, depois de ver o que aconteceu em nossa classe. Progredi enormemente. Sei que sou uma pessoa diferente da que era antes de haver passado por essa classe. Ela me ajudou muito a me compreender melhor. Obrigado
pelo que contribuiu para o meu progresso. Minha ideia sobre educação era de obter informação do professor, assistindo às suas exposições. A ênfase e o foco achavam-se no professor. Uma das maiores mudanças que experimentei verificou-se na minha perspectiva sobre educação. A aprendizagem é algo mais do que uma nota, uma ficha de relatório. Ninguém pode medir o que se aprendeu, porque isto é algo pessoal. Eu confundia muito aprendizagem com memorização. Poderia memorizar muito bem, mas duvido que houvesse aprendido tanto quanto aprendi. Creio que a minha atitude a respeito da aprendizagem passou de uma perspectiva centrada na nota obtida para uma outra, mais pessoal. Aprendi muito mais a respeito de mim mesmo e dos adolescentes em geral. Adquiri também mais confiança em mim mesmo e nos meus hábitos de estudo, verificando que posso sozinho aprender sem que um professor me conduza pela mão. Aprendi muito também ouvindo os meus colegas e apreciando suas opiniões e ideias. Esse curso constitui uma experiência das mais significativas e válidas. Bull, 1966. Se quer ter uma ideia do que um curso desse tipo parece a alunos do sexto ano do primeiro grau, vejamos a amostra das reações dos garotos orientados pela professora Chiel, mal expressas e tudo mais. Sinto que estou aprendendo autohabilidade. Não estou aprendendo só o trabalho da escola, estou aprendendo que a gente pode aprender tão bem por sua conta própria quanto a gente aprende quando é um professor que ensina a gente. Sinto um pouco de confusão nos estudos sociais, descobrindo coisas para fazer. Passo muito tempo trabalhando o tempo todo, às vezes fico falando demais. Meus pais não entendem o programa. Minha mãe fala que ela vai me dar mais responsabilidade e me deixará ir andando com minha própria velocidade. Gosto desse plano porque há uma porção de liberdade. Aprendo mais desse jeito do que do outro jeito, quando tem de esperar os outros. Aqui a gente pode andar com a velocidade da gente mesmo e a gente fica com muito mais responsabilidade. Chiel, 1966. Vejamos mais dois exemplos do curso de pós-graduação do Dr. Apeu. Tenho pensado sobre o que me aconteceu por meio dessa experiência. A única conclusão a que chego é que, se tento medir o que passou ou o que eu era no começo, consigo saber como eu era ao começar, e não sei. São tantas coisas que eu senti se terem perdido, se resolveram dentro de mim, não parecem ter vindo à tona sob uma forma ou de maneira tão organizada que eu as possa exprimir ou escrever. São tantas coisas inexprimíveis, sei que apenas lhes toquei a superfície, imagino. Posso sentir tantas coisas quase prontas para subirem à tona. Talvez seja isso bastante. Parece que toda sorte de coisas tem agora muito mais significado do que antes. Essa experiência teve significação, produziu algo em mim. Não estou certo de quanto nem de como exatamente. Penso que estou apto a ser melhor eu mesmo, no final das contas. Isto é, que eu penso de que estou certo. Apio, 1963. O Senhor não seguiu um plano, mas eu estou aprendendo. Desde que o ano letivo começou, sinto-me mais vivo, mais real em relação a mim mesmo. Agrada-me tanto estar só como em companhia de outros. O meu relacionamento com as crianças e com os outros adultos torna-se mais sensível, mais envolvente. Ao chupar uma laranja, a semana passada descasquei-a como a gomo e ela me pareceu melhor, assim, sem a película transparente, mais suculenta
e de sabor mais natural. Comecei a pensar que é assim que sinto algumas vezes, sem a parede transparente que me envolve, apto a comunicar, de fato, apto a comunicar, de fato, os meus sentimentos. Sinto que estou progredindo, só não sei quanto. Eis-me a pensar, a considerar, a ponderar, a aprender. Apio, 1959. Não posso ler esses testemunhos de estudantes do primeiro grau, da universidade, do nível de pós-graduação, sem me emocionar profundamente. Ex-professores que se arriscam, que procuram ser eles próprios, confiam nos seus alunos, aventuram-se pelo desconhecido existencial, enfrentam uma transição subjetiva. E que acontece? Fatos humanos, excitantes, inacreditáveis. Sentimos que pessoas estão sendo criadas, aprendizes estão sendo iniciados, futuros cidadãos emergem para enfrentar o desafio de mundos desconhecidos. Se apenas um professor em 100 ousa arriscar, ousa ser, ousa confiar, ousa compreender, assistiremos a uma infusão de espírito vivo em educação, a qual será, a meu ver, inestimável. O efeito sobre o professor. Voltar-me-ei agora para uma outra dimensão que me estimula. Tenho falado do efeito sobre o aluno de um clima que encoraja a aprendizagem significativa, autoconfiante, pessoal, mas nada disse do efeito recíproco sobre o professor, quando este se torna agente da libertação da tal aprendizagem auto-iniciada. Verifica que ele próprio mudou, tanto quanto o aluno. Diz um deles: afirmar que me vi dominado pelo que aconteceu reflete apenas superficialmente o que senti. Ensinei durante muitos anos, mas jamais experimentei algo que remotamente se pareça com o que aconteceu. Eu, de minha parte, jamais encontrei uma classe em que toda a gente se manifesta tanto, tão profundamente se envolve, tão profundamente se estimula. Pergunto-me, além disso, se numa organização tradicional em que o que se realça são a matéria a ser dada, as provas, as notas, há ou pode haver lugar para uma pessoa, abre aspas, em transformação, fecha aspas, com suas múltiplas e profundas necessidades enquanto luta para se realizar a si própria. Mas não é disso propriamente que se trata. Quero apenas contar-lhe o que aconteceu e dizer que estou grato e também humilde perante a experiência. Gostaria de que você soubesse que ela enriqueceu a minha vida e o meu ser. Tannenbaum, em Rogers, 1961, página 313. Outro professor conta o seguinte: Rogers disse que conduzir os relacionamentos com tais pressupostos significa, abre aspas, virar a educação tal como se apresenta hoje de pernas para o ar, fecha aspas. Verifiquei que isso é verdade. Quando tentei dar efetividade a tal método de tratar com os estudantes, a experiência que fiz mergulhou-me em relacionamentos que têm significado e são desafiantes, fora de qualquer termo de comparação. Para mim, inspiraram-me, estimularam-me e me deixaram às vezes chocado e temeroso de suas consequências, tanto para mim quanto para os alunos. Levaram-me ao conhecimento de um fato a que só posso chamar a tragédia da educação em nossa época. Um aluno após o outro a afirmarem que foi essa a sua primeira experiência de uma confiança total, de uma liberdade de ser e de mover-se de modo mais coerente no sentido de realçar e de manter o núcleo de dignidade que sobreviveu, de algum modo, à humilhação, à distorção e ao cinismo corrosivo. Apio, 1959. Idealista demais? Alguns leitores
Podem achar que o modo global de encarar o tema deste capítulo, a convicção de que os professores podem relacionar-se como pessoas com seus alunos, é irremediavelmente realista e idealista. Podem ver que, em essência, se trata de encorajar tanto professores quanto alunos a serem criativos no seu relacionamento uns com os outros e com a matéria em estudo, e podem achar que atingir tal objetivo é praticamente impossível. Nesse modo de ver, não estão sozinhos. Já ouvi especialistas de importantes escolas de ciências e eruditos de importantes universidades argumentarem que é um absurdo tentar estimular todos os estudantes a serem criativos. Precisamos é de uma multidão de técnicos e de trabalhadores medíocres e, se uns poucos cientistas, artistas e líderes criativos emergem, isso já será o bastante. Pode ser o bastante para eles, pode ser o bastante para convir a este ou aquele. Quero ir ao extremo de afirmar que não é o bastante para mim. Quando me capacito do inacreditável potencial do estudante comum, quero tentar a sua libertação. Estamos trabalhando duramente para libertar a incrível energia do átomo e do núcleo do átomo. Se não dedicarmos igual esforço, sim, e igual dinheiro à libertação do potencial de cada indivíduo, então a enorme discrepância entre o nosso nível de recursos da energia física e dos recursos da energia humana fadar-nos-á uma universal e merecida destruição. Lamento não poder ser friamente científico a esse respeito. O problema é urgente demais. Só posso ser apaixonado na minha afirmação de que a pessoa humana tem de ser levada em conta, que relações interpessoais importam muito, que sabemos algo sobre a libertação do potencial humano, que podemos aprender muito mais e que, se não dermos atenção intensamente positiva ao lado humano, interpessoal do nosso dilema educacional, a nossa civilização estará a caminho da exaustão. Melhores cursos, melhores currículos, abrangência mais ampla, melhores máquinas de ensino jamais resolverão o nosso dilema na sua base. Somente as pessoas atuando como pessoas no seu relacionamento com os alunos podem eventualmente começar a produzir certa abertura no mais urgente problema da moderna educação. Tentemos expor um tanto mais calma e sobriamente o que dissemos com tal emoção e arrebatamento. Afirmei que é mais infeliz a maneira como educadores e o público pensam e focalizam o ato de ensinar. Isto os leva a uma multidão de questões irrelevantes, umas absurdas, outras, no que se refere à educação real. Disse que, se focalizarmos a facilitação da aprendizagem, como, porque e quando os alunos aprendem e como a aprendem parece ser e é sentida como vinda de dentro, poderíamos estar no caminho certo. Sustentei que possuímos algum conhecimento e poderíamos obter ainda mais sobre as condições que facilitam a aprendizagem, e que uma das mais importantes dessas condições é a qualidade da atitude assumida no relacionamento interpessoal do facilitador e do aprendiz. Há outras condições a mais que tentarei evidenciar posteriormente. Tais atitudes que afiguram eficazes no promover a aprendizagem podem ser descritas, antes de tudo, a transparente autenticidade do facilitador, a disposição de ser uma pessoa, de ter e de viver os sentimentos e as ideias do momento, quando essa autenticidade inclui um apreço, uma solicitude, uma confiança e um respeito pelo aprendiz. O clima favorável à aprendizagem se intensifica. Quando inclui uma sensível, cuidadosa, empática capacidade de ouvir, então existe, na verdade, um clima de liberdade, uma aprendizagem, um progresso estimulantes e auto-iniciados. Confia-se no desenvolvimento do aluno. Tentei deixar claro que as pessoas que assumem
tais atitudes e tem a coragem suficiente para agir com fidelidade a elas, não modificam simplesmente os métodos de ensinar. Na verdade, os revolucionam. Quase não exercem as funções de professores. Já não conviria mais chamar-lhes professores, são catalisadores, facilitadores que proporcionam aos alunos liberdade, vida, oportunidade de aprender. Evidenciei, através de sucessivas pesquisas, a sugestão de que as pessoas que assumem tais atitudes são consideradas mais eficientes na sala de aula, que os problemas que lhes dizem respeito são os de fazer com que se liberte a potencialidade dos seus alunos, não os que se referem às deficiências desses, que eles parecem criar situações nas salas de aula nas quais não há crianças a quem se admire e crianças de quem se desgoste, mas em que a afeição e a estima constituem uma parte da vida de cada criança, que, nas classes em que vigora tal clima psicológico, as crianças aprendem mais de matérias convencionais. Mas, intencionalmente, fui além dos achados empíricos para tentar fazer com que se entre na vida íntima do aluno, dos cursos de primeiro grau, universitários ou de pós-graduação, que tem a sorte de viver e de aprender em tal relacionamento interpessoal com facilitadores, a fim de que seja como a aprendizagem e sentida quanto ela é livre, auto-iniciada e espontânea. Tentei mostrar como se modifica até mesmo a relação aluno com aluno, tornando-se mais consciente, mais cuidadosa, mais sensível, ao mesmo tempo em que se expande a aprendizagem autorrelacionada de matéria provida de significação. Referi-me à mudança que também se processa no professor. Em síntese, tentei indicar que, se queremos ter cidadãos capazes de viver construtivamente no presente mundo em mudança caleidoscópica, só os teremos se nos dispusermos a fazer deles aprendizes autoestimulados e autoiniciados. Finalmente, foi o meu propósito mostrar que essa espécie de aprendiz se desenvolve melhor, tanto quanto sabemos, no relacionamento pessoa a pessoa, que promova, que facilite o crescimento.